Olá pessoal, vamos dar início à nossa videoaula 10 do curso de Transformadores Elétricos da graduação em Engenharia Elétrica do UFSJ. Nas últimas aulas a gente tratou do princípios de modelagem do transformador real, né? E aí a gente incluiu três conjuntos de elementos, onde o primeiro conjunto modelava as perdas por dispersão de fluxo no primário e secundário. Depois, modelamos as perdas por efeito Joule nos enrolamentos do primário e secundário do transformador. E, por último, tratamos aí das perdas por efeito Joule no núcleo ou no ferro do transformador, perdas estas ocasionadas pelo fenômeno da esterese magnética e também pelas correntes parasitas. Na aula de hoje, a gente modela a nossa última parte, né, que está associado ao efeito da corrente de magnetização do núcleo. Bem, a corrente de magnetização ela é uma parte da corrente de excitação do transformador. Anteriormente, né, a gente falou aí que a corrente de excitação era responsável pela criação do fluxo magnético no núcleo do transformador. Na verdade, né, a corrente de magnetização é uma parcela, é uma parte dessa corrente de excitação, tá? Nesse caso, a corrente de magnetização é responsável pelo estabelecimento do fluxo no interior do transformador. Foi visto também que aplicando uma tensão senoidal na entrada do transformador, ou seja, no primário, né, de magnitude Vm1, a gente tinha lá um fluxo senoidal, né, variante no tempo, cuja magnitude ela era diretamente proporcional à magnitude da tensão aplicada e inversamente proporcional à frequência de operação do transformador. Bom, se a gente lembrar da característica BH de um material magnético, né, ferromagnético, a gente tem, né, que até um determinado momento é linear e a partir de um determinado momento aí deixa de ser linear, representando o fenômeno da saturação magnética, né? Então, inicialmente, tá? Aumentando a corrente, por exemplo, em 10%, a gente consegue aumentar o nosso fluxo linearmente em 10%. Lembrando aí que H é NI, ou seja, está associado à corrente, e B está associado aí, né? Se a gente lembrar do fluxo, o fluxo é BS, né? Ou seja, o B está associado diretamente ao fluxo. Então, na parcela linear, aumentando aí 10% na corrente, a gente consegue aí um aumento aproximado de 10% no valor do fluxo. Lembrando da corrente de magnetização, né, que a gente está tratando. Bem, a partir de certo ponto, para que ocorra um 10% de aumento no fluxo, a gente precisará de um aumento muito maior que 10%. Em outras palavras, se a gente desenhar a característica novamente BH, querendo dizer aqui, né, que para aumentar aí talvez 10% no valor do fluxo, a gente precisaria de um aumento de corrente muito maior que 10%, né, na corrente de magnetização. Nesse caso, diz que o núcleo está saturado, tá? Bem, na saturação, que é um efeito não linear, tá? A corrente de magnetização é composta por uma grande parcela de correntes harmônicas. O que é harmônica aí, né? Na verdade, são várias componentes proporcionais, né, na frequência fundamental, né, ou seja, 3 vezes a frequência fundamental, 5 vezes, 7 vezes, quando a gente tem harmônicas ímpares, ou harmônicas pares, 2 vezes a frequência fundamental, 4 vezes a frequência fundamental, né? E o interessante é que se a gente está na saturação, onde a corrente de magnetização é composta por grandes parcelas de harmônica, a forma da corrente de magnetização deixa de ser senoidal pura, né? Então a gente tem aqui um exemplo onde a gente pode analisar da seguinte forma, né?
Para um determinado valor de fluxo, φ1, a gente observa que a gente opera bem no início da curva de BH, né? BH, ou fluxo I, tanto faz, né? Ou fluxo I, como está mostrado aqui, né? Interessante observar que para esse pequeno valor de fluxo, a gente não está operando na saturação e a corrente ela é senoidal, né? A gente tem aqui nessa figura, né, o fluxo em função do tempo, aqui a curva BH e aqui a corrente de magnetização em função do tempo, e a gente quer analisar essa corrente de magnetização, né? Então, para um pequeno valor de fluxo, a gente opera na região linear da curva BH e a gente tem aí uma corrente quase senoidal. Conforme a gente vai aumentando o valor do fluxo, na magnitude dele, né, a gente já vai aproximando da saturação. A gente já observa aqui, né, que a corrente ela já deixa de ser senoidal, né, ela tem aqui uma leve distorção, se a gente analisar. Agora, quando a gente aumenta muito esse valor de fluxo e já está na parte de saturação, aí a gente observa aqui uma maior distorção, né, na corrente de magnetização. Tá? Então é isso que está acontecendo. Conforme a gente vai aproximando da saturação, a corrente de magnetização ela vai deixando de ser senoidal pura, tá? Composta aí, portanto, por correntes harmônicas. E aqui a gente tem, né, a forma de onda da corrente de magnetização. Novamente, é mostrado aqui a variação do fluxo ou da tensão aplicado, né? Aqui o fluxo magnético está, né? E aqui é achurado, né? Tracejado a tensão. Existe aí uma defasagem de 90 graus entre eles, tá? Mas o mais importante observar, né, é que conforme a gente aproxima da saturação, a corrente de magnetização ela tende a ser totalmente distorcida, tá? E isso daí tem os seus efeitos no transformador, né? A gente vai ver isso mais para frente, mas a questão de harmônicas, ela está associada aí à questão de qualidade de energia, né? E as concessionárias de energia elétrica, elas são avaliadas do ponto de vista também da qualidade de energia entregue aos seus consumidores, tá? Bom, quanto mais saturado o núcleo, mais distorcida, mais deformada será a forma de onda da corrente de magnetização. Isso quer dizer que maiores parcelas de componentes harmônicas existem. A gente consegue, né, fazer uma decomposição dessa corrente em uma soma de várias senoides com base aí na série de Fourier. Tá? Se a gente olhar lá o livro do Chapman, né, a gente consegue, né, absorver que a corrente de magnetização é composta por uma parcela de componente fundamental, ou seja, ômega-T mais uma defasagem, tá? E depois as harmônicas, que nesse caso serão harmônicas ímpares, né? Tem que lembrar aí de série de Fourier. Mas para nós aqui o interesse é entender o processo, né? Não ficar preso aqui na dedução matemática, as decomposições aí em senoides, né? Na soma de várias senoides. Mas a gente observa que vão existir harmônicas ímpares. Então a gente observa aqui, ó, 3 ômega-T, 5 ômega-T, 7 ômega-T, né? Então terceira, quinta, sétima harmônica, depois vai nona, 11ª e por aí vai, tá? Aqui o conceito que a gente precisa absorver nesse momento é, na saturação, existe aí uma maior parcela de correntes harmônicas na corrente de magnetização do transformador. Tá? Então a gente pode sintetizar alguns pontos sobre a corrente de magnetização. A corrente de magnetização em M de T, ela não é senoidal devido ao efeito de saturação. E na saturação, né, nesse estágio, um pequeno aumento no fluxo vai requerer um grande aumento da corrente de magnetização, tá? Além disso, quanto mais saturado o núcleo, maiores serão as componentes harmônicas. Por fim, a componente fundamental é possível, né, observar
que a componente fundamental, ou seja, o ômega-T da corrente de magnetização, estará atrasada de 90 graus da tensão aplicada ao núcleo. Tá? Bem, isso aí. Desculpa. Né? São as observações. Componente fundamental, né? Atrasada de 90 graus da tensão aplicada ao núcleo. Bem, se a componente fundamental da corrente de magnetização está atrasada de 90 graus da tensão aplicada, a gente pode aí pensar em modelar o efeito da corrente de magnetização como uma reatância indutiva, né? Só lembrar lá do indutor, né? Que se eu aplicar uma tensão V fase zero, onde V aqui é o módulo, né? E aí eu tenho lá uma determinada reatância pura, né? Circuito puramente indutivo. Qual é a corrente que passa aqui? Olha, essa corrente ela vai ser V fase zero sobre Jx, ou seja, o módulo menos 90 graus. Ou seja, a corrente está atrasada de 90 graus da tensão aplicada ao indutor. Tá? Essa reatância indutiva é chamada de reatância de magnetização Xm. Tá? E aí a gente viu, né, que a gente modela como uma reatância indutiva porque a corrente, né, no indutor está atrasada de 90 graus da tensão aplicada sobre ele. Mas, graficamente, o que está acontecendo é isso aqui, ó, né? Eu tenho uma tensão, por exemplo, E1, uma magnitude fase zero, né? Se eu observar aqui. E a corrente de magnetização, né, que percorre esse elemento, e aí vai estar atrasada de 90. É importante observar, né, que essa figura aqui está errada. Isso aqui é para ser um indutor, tá bom? Então corrija aí nas suas notas de aula. Desculpa, tá? Não pode deixar de corrigir. Tá joia? Então a gente chega aí numa modelagem, né, para o nosso transformador. Lembrando que a resistência série representa as perdas por efeito Joule nos enrolamentos, as reatâncias sérias representam as perdas por dispersão de fluxo, a resistência transversal RC representa as perdas no núcleo, né, por corrente parasita e histerese magnética, e agora a gente tem uma indutância, ok? Uma indutância capaz aí de representar o fenômeno da magnetização do transformador, tá certo? E essa corrente aqui é o que a gente está chamando de IM, corrente de magnetização. Bom, na teoria, né, a gente tem que lembrar que o Xm ele varia com os efeitos de saturação do núcleo, tá? Não vou entrar em detalhes, né, mas assim, conforme a gente tem a corrente, né, ficando aí totalmente distorcida, significa aí que esse Xm ele tende a variar com a excitação do núcleo, tá? Com a saturação do núcleo, né? Em um determinado momento a reatância vale 1, né? E conforme, desculpa, né? Vamos desenhar que é melhor, né? Numa determinada região a gente tem um X, né? E conforme a gente vai saturando o núcleo, esse X tende a variar, tá certo? Bem, então o Xm varia com os efeitos de saturação. Entretanto, a gente, em geral, né, considera esse Xm especificado para as condições nominais e usa lá um determinado valor de Xm fixo, né? A gente não vai considerar ele variante. E simplesmente pega lá qual que é a condição nominal do transformador. É X. Então, para essa condição, quanto que vale o Xm, e a gente pode constituir o nosso modelo sem problema algum, modelo matemático. Bom, é importante falar aqui do fluxo máximo permissível, tá? Durante a fase do projeto, os transformadores são projetados, né, para quê? Para uma determinada tensão máxima de operação. Isso está associado às questões de isolamento. A gente vai estudar isso nas partes construtivas, né?
Se a tensão do transformador passar de um determinado valor, né, você vai ter aí a deterioração do transformador, tá? Então, existe aí uma tensão máxima que pode ser aplicada a esse transformador. Além disso, ele é projetado para uma frequência nominal de operação. Isso está associado a questões de fluxo, né, como a gente pode ver aqui, para uma determinada tensão máxima e uma determinada frequência nominal, a gente tem um fluxo máximo permissível, né? E isso aí está associado a projeto, né, lá do núcleo do transformador. Tá? Qual é o fluxo máximo? Está associado a questões de projeto, tudo bem? E a gente não pode ultrapassar tais valores. Bem, então supondo que a gente tem esse fator limitante aqui para o fluxo, né? Se a gente operar numa frequência abaixo da nominal, ou seja, estou operando numa frequência menor que a nominal, essa parcela do denominador tende a cair. E o fluxo aqui vai tender a passar o fluxo máximo. Para que isso não ocorra, eu tenho que diminuir a tensão aplicada. Caso contrário, o fluxo vai passar do seu valor máximo. Então, toda vez que a frequência for menor, eu tenho que reduzir a tensão para não extrapolar o valor de fluxo máximo. Em contrapartida, se a gente opera numa frequência maior que a frequência nominal, a parte, né, essa expressão à direita do fluxo máximo, ela tende a cair. Aí, se você pode, né, aumentar a tensão máxima, a tensão de operação, se o isolamento do transformador for suficiente, ou seja, ele não pode ser violado. Bom, é importante, né, sempre a gente falar, né, do cálculo do valor eficaz, né, de correntes harmônicas, né, porque para o cálculo da potência em circuitos de corrente alternada, a gente utiliza valores eficazes, sempre, tá? Então, quando a gente fala que a tensão ela tem uma determinada magnitude, a gente tem que, na hora de calcular a potência, ativa, reativa, lembrar que essa magnitude tem que ser dividida aí por 1 raiz sobre 2 na frequência fundamental, tá? E quando a gente tem uma corrente composta por várias parcelas harmônicas, no caso aqui a corrente de magnetização fundamental, né? Aqui a terceira harmônica, a quinta harmônica, a sétima harmônica e por aí vai. O valor eficaz, né, ele é dado aí por essa soma, né? A gente tira, né, calcula aí o valor eficaz da corrente fundamental, terceira harmônica, quarta harmônica, por aí vai, né? Desculpa, terceira harmônica, quinta, sétima, eleva ao quadrado, soma tudo e tira a raiz, né? Isso aí é cálculo de circuitos elétricos em corrente alternada, isso é muito importante, tá? Bom, por fim aí, né, a gente tem a figura, né, representativa do ramo transversal ou ramo paralelo que está associada aí à parte de excitação do transformador. Isso é importante, né? Porque quando a gente fala que a gente coloca no primário, é pelo seguinte, no primário ali, ele está a fonte. Então a gente fala, né, representativamente, que a gente está drenando uma parte da corrente na fonte para excitar o circuito. E, né, quando a gente fala aqui que a gente está excitando, existem duas componentes. Primeiro, aquela componente associada ao modelo do ferro, né, do transformador, das perdas no ferro, né, que são as perdas por correntes parasita, histerese magnética, né, aí tem até aqui, né, ICH, corrente parasita, C, histerese H. E tem aqui uma parcela, lembrando que aqui é um indutor, tá, pessoal? Não se esqueça disso daqui. Quando eu fiz o desenho, deve ter dado, né, um probleminha na figura e eu não vi, mas é um indutor, uma indutância. E a gente tem uma parcela de magnetização, que é aquele JXM responsável por criar o fluxo magnético. E aí, se a gente quiser fazer aqui, ó,
completar o nosso modelo do transformador, coloca um transformador ideal aqui, né? Aí tem as perdas do cobre, as perdas por dispersão de fluxo no secundário, as perdas do cobre do primários e a dispersão de fluxo no secundário. E aí a gente fecha o nosso modelinho V1, V2, E2, E1, né? Então a gente tem aqui, né, esses valores, né, eu não vou ficar aqui, vamos lá, R2, JX2, R1, JX1, tá? JX1, tá? Aqui, a componente de carga, I2, aqui, a corrente refletida, I2', a componente de carga, e aqui a corrente I1, né? Bom, importante a gente observar, então, que a corrente I1 ela é composta pela corrente de excitação mais a componente de carga refletida. E essa corrente de excitação é dividida em duas. A parcela devido às perdas no núcleo e a parcela devido à magnetização do transformador. Bem, uma vez modelado as perdas no núcleo por uma resistência, a gente sabe, né, que essa corrente ICH estará em fase com a tensão E1. Né? É uma resistência. Uma vez modelado o JXM, a parcela de magnetização por uma indutância, a gente sabe aí que a corrente vai estar defasada, atrasada de 90 graus da tensão aplicada, tá? Então, é isso aí que a gente tem, né? Graficamente fica melhor, né? Aqui está a tensão, o diagrama fasorial. Aqui está a tensão E1, né? A nossa corrente, né, na resistência representativa nas perdas do núcleo, ela está em fase com a tensão. E aqui é uma indutância, né? E quando a gente tem a parcela de magnetização, está 90 graus atrasado. Tá bom? Fazendo uma soma fasorial, tá? Uma soma, a gente tem que somar, isso é fasor, tá? Número complexo. A gente tem aqui, né, a nossa corrente de excitação. Ela está atrasada aqui de um determinado ângulo θ, que é o ângulo aí de fator de potência do ramo paralelo do transformador. Então, né, logo aí, né, a gente pode fazer uma sominha aqui, né? A gente tratou disso, que a corrente no primário I1, né? Vamos colocar fasor, né, que fica mais interessante. Ela vai ser a corrente de excitação mais a parcela de carga, aonde essa parcela de excitação ela é composta pela corrente que passa no resistor, modelando as perdas no núcleo, que eu chamei de ICH, corrente parasita e esterese, mais uma parcela de magnetização. Né? Lembrando aqui que, mais uma vez, isso aqui é um indutor. Tá bom? Bem, na condição operando a vazio, o transformador não tem carga. Né? E a corrente I1 ela é composta somente pela parcela de excitação. Isso é interessante, né? O transformador operando a vazio, ele só vai drenar da fonte aquela parcela de corrente responsável por criar o fluxo, né, e suprir aí as perdas por efeito Joule no núcleo do transformador. Tá? Porém, operando em carga, a corrente de carga I2' é muito maior que a corrente de excitação. Né? Se a gente fizer aqui, né, vamos representar o ramo transversal, né, I de excitação, aqui o I2' e aqui o I1, né? Aí a gente tem aqui uma transformador ideal que representa, né, por aí vai. Bom, estou falando que a corrente de carga ela é muito maior que a corrente de excitação. Em carga, a corrente de excitação é em torno das 5% da corrente total do transformador, né? Então,
Em alguns casos, eu posso até desprezar essa corrente de excitação, já que ela é 5% da corrente do total, né? A corrente de carga é muito maior que a corrente de excitação. Bom, então é isso, né? A gente terminou aqui a modelagem do nosso transformador. Nos próximo passo, a gente vai tratar agora dos circuitos equivalentes do transformador real. Né? A gente vai começar mesmo a resolver circuitos. A gente conseguiu agora agregar todos os efeitos de perdas e efeitos físicos, né, no nosso modelo transformador real. Mais uma vez, eu peço aí que você estude as notas de aula, observe que existem alguns casos, né, que está até uns desenhos errados nas notas de aula, mas isso é erro de digitação, mas que a gente corrige aqui durante a nossa videoaula, tudo bem? E qualquer dúvida a gente vai tirar na aula síncrona e bem como no horário de atendimento, onde você deve, por agendamento, e solicitar um horário aí para a gente ter uma conversa, né? Bater um papo aí e tirar suas dúvidas. Muito obrigado, tá? Fica aí resguardados os direitos de voz e imagem pela resolução da Universidade para o Ensino Remoto. Até mais.